Então, pessoal, eu queria comentar sobre um assunto aqui que havia encucado a minha cabeça. Então, não sei se você se lembra, mas no mês passado a família Bolsonaro havia passado por uma batida da PF, mais especificamente lá na casa do Carlos Bolsonaro, o vulgo Carluxo, lá em Angra dos Reis. é, e o pessoal, ele havia feito isso aí diante de hipóteses de que o então presidente Jair Bolsonaro lá no... Não, bom, sabe muito bem que o Jair Bolsonaro havia sido presidente até o ano retrasado, né? De que ele tinha uma espécie de ABIN paralela, né, justamente para perseguir os opositores e tudo, certo? Aí, diante disso aí, tiveram alguns, entre aspas, jornalistas, né? Bota muitas aspas nisso aí, que haviam dito que haviam achado um computador na casa do Carluxo, certo? Que poderia comprovar essa ligação aí. É algo que acabaria fugindo da simples hipótese para se confirmar, né, para ter uma definição de que havia de fato uma espécie de ABIN paralela, né? E a jornalista que havia soltado esse tipo de fake news havia sido a Daniela Lima. A Daniela Lima, que fez carreira lá na CNN Brasil, isso aí foi ainda na época da pandemia. Naquela mesma época ela já havia ficado conhecida por conta de algumas gafes, por conta de também algumas demonstrações de mau humor perante ao então presidente Jair Bolsonaro, né, e tudo mais. Eu lembro que na primeira vez a qual ela havia ficado conhecida foi quando ela havia lamentado quando a polícia fizeram uma incursão lá na favela do Jacarezinho, que fica no Rio de Janeiro, né, onde trocaram um tiro com a bandidagem, os policiais trocaram um tiro com os bandidos, e houve uma disparidade de baixas, né, 24 vagabundos foram para a vala e apenas um policial havia falecido. Então, a partir disso, a Daniela, né, havia ficado bastante conhecida por ela ter feito esse comentário aí meio incomum, né, relacionado a essa baixa policial. Eu até vou colocar o vídeo aqui para que vocês se lembrem. Olha só. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? Aí então acabou acontecendo esse tipo de coisa. De lá pra cá ela havia falado muita merda também, não havia deixado de soltar suas gafes, certo? E a CNN Brasil, não sei se vocês também se lembram, mas ela tinha alguns jornalistas ali, a maior parte da Rede Globo, que também haviam soltado suas certas gafes, né? Não sei se você se lembra quando a Carla Vilhena, isso aí diante da debandada dos afegãs lá de Cabul, né, quando o Talibã, né, voltou ao poder de novo, né, ela havia comentado que o pessoal estava todo sem máscara, né? Como se isso aí fosse de suma importância em uma situação desesperadora como aquela. Teve gente até falando que, pô, ela tá ficando gaga ou algo assim. Teve isso, você teve as rusgas que a própria Daniela Lima teve com outras funcionárias ali que foram da Globo, tipo cara, esqueci o nome, Glória Vanik. Ela ficou aqui na Globo São Paulo por um tempão, certo? Dentre outras coisas, né, cara, porque mesmo naquela época a CNN Brasil, ela estava competindo com a própria Globo para ver quem mais descia ao malho no então presidente Jair Bolsonaro. Nem preciso falar para você que a Globo ela costumava ganhar de lavada, certo? Inclusive quando entre aspas, eleição do Mula, né? A Globo havia ganhado uma bela grana por conta dos serviços prestados, né? Certo? Mas de qualquer forma você tinha a CNN Brasil ali enchendo o saco também, disparando mentiras. Quando eles entrevistavam alguns membros do então governo Bolsonaro, né? Eles eram grossos, né? Porra, você pega lá uma entrevista que a Mona Lisa Perrone, que também é ex-Globo, fez com um dos ministros, eu não lembro exatamente o nome e o cargo dele, né? Qual o cargo que ele exercia na época. Ela ficou gritando com o cara, certo? Ficou tratando como se fosse o pai dela, sacou? Sendo muito mal educada, né? E não havia rolado absolutamente nada contra ela em relação... Se bem que, cara, não tinha que rolar mesmo, né, cara? Nem sei porque eu falei isso, mas enfim. Aí, voltando para Daniela Lima, ela havia soltado a fake news de que a polícia havia achado um computador lá na casa do Carluxo que pudesse comprovar essa existência de uma BIM paralela,
na época em que o Jair Bolsonaro era presidente, sendo que, cara, provou-se uma mentira. Provou-se uma mentira e ela teve de fazer uma retratação para o Carluxo. Aconteceu esse tipo de coisa. Eu até vou ler aqui uma matéria lá do Péssimo Notícias da TV, que é do grupo UOL Folha, né? Eu falo péssimo porque o pessoal ali, além de não saber escrever direito, eles mantêm essa porcaria de informalidade, né? Isso aí mata o jornalismo, cara. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Isso mata o jornalismo porque tira a credibilidade, certo? Tira uma certa veracidade que a notícia poderia ter. É porque, pô, cara, você tá tratando uma notícia que deveria ser séria, como se fosse uma conversinha de bar, sendo que, porra, você que é telespectador, você que lê aquele site e tudo mais, você não é amigo da pessoa que havia escrito aquilo ali. É a mesma coisa de você colocar lá aquele Rodrigo Bocardi, né, que é o âncora do Bom Dia São Paulo, você ter que achar que seria uma espécie de confidente de amigo dele, sendo que não, cara. Você acha que ele vai deixar você entrar na casa dele? Você acha que ele vai deixar você abrir a geladeira dele? Não, pô. Então, você pega aqui. E, sim, você pega também que essa questão do cara despejar suas opiniões pessoais é como se você tivesse que segui-lo, né? Porque você não teria o que mesmo? Você não teria uma... Eu acho que o termo certo não seria lógica, mas é como se você não tivesse uma inteligência o bastante para chegar a alguma conclusão de alguma coisa sozinho. É como se você precisasse da ajuda do cara para poder pensar, para poder atingir alguma definição, sacou? Isso aí é péssimo, cara. Dá a sensação, eu sei que talvez você não possa sentir isso, né? Mas dá uma sensação de que, pô, você, além de ser não apenas escravo na mão desse pessoal aí, mas uma pessoa que é como se fosse um bebê tendo de depender do pai ou da mãe, ou então de algum outro tutor. Você conseguiu entender, né, o que eu tentei passar. Então é isso aí, cara. Aí, eu até vou ler o site aqui do Péssimo Notícias da TV, falando sobre essa situação em que a Daniela Lima havia soltado uma retratação para cima do Carluxo, né? Olha só. Daniela Lima sim, eu nem preciso falar para você também que a Daniela Lima havia sido contratada pela Globo, né? Ou seja, ela tá na Globo News agora. E lá onde ela havia soltado essa fake news para cima da família Bolsonaro. Eu até achei bastante demorado a Globo ter contratado ela, né, cara? Porque ela já estava fazendo um certo sucesso lá na CNN Brasil. E como é uma pessoa que você pega todas essas merdas as quais ela fala, ela acaba adquirindo uma certa... Não acho que não é autoestima, não. Ela acaba adquirindo um certo carisma para os demais aí que são do jornalismo e tudo. E é uma pessoa que chama a atenção, né, justamente pelas merdas as quais ela solta. Então eu de fato até achei que eles demoraram bastante para contratarem ela, né? O que está escrito aqui no título: Daniela Lima se retrata com Carlos Bolsonaro após errar notícia na Globo News. Aí, aqui, o que está escrito aqui. Geralmente quando esse Notícias da TV solta alguma opinião a qual provavelmente poderia aborrecer as pessoas que estariam lendo, né? Aquela reportagem, aquele artigo e tudo mais, eles colocam como redação, cara. Eles se escusam de colocar os seus nomes. Enfim, Daniela Lima se desculpou com Carlos Bolsonaro, que é do Partido Republicanos, e os telespectadores da Globo News nessa terça, dia 30. A jornalista informou erroneamente na segunda, 29, que um computador da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, teria sido encontrado com um vereador no Rio de Janeiro. O objeto, na verdade, estava na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues. Ela se retratou durante a edição ao vivo do Conexão Globo News. A jornalista ainda alfinetou os defensores de Bolsonaro, que passaram a atacá-la nas redes sociais após o equívoco. É claro que aconteceria esse tipo de coisa, cara. Ela tá martelando contra o Bolsonaro há um tempão, como eu havia falado aqui, desde a época da pandemia. Então, claro que o pessoal não iria ficar calado, pô. Você quer que
as pessoas, e não apenas havia sido atacada por bolsonaristas, pô. Você pega que qualquer pessoa que se depara com um trabalho dessa mulher e pode atacá-la, pô. Aí tá. A âncora afirmou que poderia colocar a culpa na pessoa que lhe passou a informação para tentar contornar a gafe, mas preferiu assumir o erro por conta própria. Aqui o que ela havia falado entre aspas. A responsabilidade de falar com você é minha, agora vem a correção do mesmo tamanho, da mesma honestidade e da mesma forma, iniciou. Foi ela quem havia inventado essa porcaria aí, cara. Tá certo que o quê? Você pode, enquanto jornalista, cometer um erro, né, de buscar alguma fonte, então alguém havia falado alguma coisa aí pra você e você passou a acreditar, né? Mas em relação a esse caso aí, creio eu, tenho quase 100% de certeza que ela quem havia inventado essa porcaria, cara. Se bem que não faz diferença também, né? Ela continua aqui. Eu falei na curadoria da notícia. Ontem eu disse aqui pra vocês que o computador teria sido encontrado entre os pertences do Carlos Bolsonaro. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado na mesma operação, mas na casa de um militar, acrescentou. Pelo erro a você, telespectador, e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. O meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos. Não há problema em errar. Daniela ainda alfinetou os ataques de apoiadores de Bolsonaro a ela. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque minha mão está sempre dada com o fato, disparou. Aí aqui, a notícia não foi dada apenas no Conexão Globo News. Daniela Lima fez publicações em sua coluna no site do G1 e também nas redes sociais do portal de notícias. A informação foi deletada de todos os canais de comunicação e substituída por uma errata. Então, cara, você pega a gana que ela teve em querer culpabilizar os Bolsonaro, cara, por essa mentira aí a qual ela havia soltado. Mas enfim, cara, eu fiz esse vídeo pra quê? Eu sempre, diante disso aí, né, sempre havia me perguntado, e inclusive estou me perguntando até agora, o porquê do Carluxo não ter processado essa jornalista, cara. Por que ele não fez isso aí? Eu fiquei meio encucado, né? Porque, você pega, ele não processando, né, nem ele, nem o Jair Bolsonaro processando esse pessoal, isso aí vai dar não mais força para que eles continuem, né? Mas eles vão, o que mesmo? Se valer dessa situação aí para pensar, bom, então se ele não vai reagir nem absolutamente nada, vamos continuar com o jogo, vamos continuar soltando mentiras, né? A gente vai mandar uma errata, os gados dele vão criticar e tudo, e assim o jogo segue. A gente vai continuar com isso aí o tempo todo, cara, porque, já que ele não vai reagir, não vai fazer nada, então a gente não tem por que se preocupar. Então talvez as pessoas que pudessem ter sido surpreendidas com a não reação do Carluxo, né, possam pensar dessa forma aí, cara. Eu nem preciso falar pra você também que o pessoal que se diz de direita, né, tipo os MBLoides, vivendo esse tipo de situação aí, poderia incluir essa frouxidão como mais uma das muitas que o Jair Bolsonaro poderia ter feito, né? Tanto o Jair quanto a família dele. Porque se eu fosse o Carluxo, eu iria pra cima, cara, na justiça. Porque, cara, você pega pelo simples fato da Daniela Lima, como eu havia falado, né? Fazer parte de um... Dá pra você sacar que a Globo, apesar de ter essas baixas aí na audiência, na grana, né? Só você ver a última transmissão de carnaval aí, se assemelhou ao do TV Fama, da Rede TV, certo? Os caras estão ruins de grana, inclusive o Boninho, que como todo mundo sabe faz a direção do Big Brother Brasil e que ficou a cargo da direção da transmissão desse carnaval aí da Globo, né? Tava com o peito estufado, falou que, o que mesmo? Eu me sinto orgulhoso, né? Falou algo assim. Se bem que o cara é dessa forma, ele sempre foi muito arrogante, sempre foi muito pombo, né? De peito estufado e tudo. Mas, mesmo assim a Globo, ela detém a maior audiência do Brasil.
ela ainda está num patamar gigantesco em relação a ser assistida desde a pessoa que está lá na mansão até a pessoa que está num barraco de favela. Sacou? Então, não dá pra você negligenciar. Você tem que ir pra cima, cara. Se a Globo, independente se for o canal principal, se for a Globo News, se for o Multishow, solta uma mentira sobre você, você tem que ir pra cima, cara. Você não pode ficar acuado porque a Globo, ela tem trocentos advogados, dane-se. Bota eles aí pra trabalhar, cara. Sacou? Porque se você tiver certo na situação, eles não vão ganhar. Ok, tá certo que aqui no Brasil é complicado também a execução da plena justiça, né? É só você ver como é que tá o Brasil hoje em dia. Mas, pô, cara, eu acho que... Não acho. Entretanto, foi uma besteira a negligência do Carluxo em relação à fake news a qual ele havia soltado. Vai pedir lá uma retratação pra ela, isso aí não quer dizer nada, cara. Não quer dizer nada. Infelizmente, a Daniela Lima, diante de toda a porcaria a qual ela havia soltado, eu não estou falando apenas contra o Jair Bolsonaro, contra a família dele, mas contra o Brasil, né? Já que o cara, ele representa muita gente, representa milhões de pessoas. É uma pessoa do mal, cara. Ela é uma pessoa do mal. Tanto ela, quanto o William Bonner, quanto o próprio Rodrigo Bocardi, quanto esse pessoal aí que tá na posição de formador de opinião. E que fazem o que fazem. São pessoas do mal. Sacou? Então, quando você deixa pra lá, quando você, digamos assim, se contenta com uma retratação na TV e tudo, você não vai provocar nenhum baque contra eles, cara. É por isso que eu falo, o pessoal não vai fazer nada contra a gente, vai aí pedir retratação, só isso. A gente vai continuar todo aí mentindo, certo? Foi como que eu havia falado alguns minutos atrás. Então é uma pena, cara. É uma pena isso aí. Então eu realmente, não que eu tenha alguma estima pelo Carluxo, né? Mas, pô, tem algumas pessoas aí que são da família Bolsonaro que eu não curto. Cara, você pega lá o Dudu Bananinha lá, entre essas pessoas aí, é o que eu menos curto. Certo? Mas, enfim, cara. Fica também, além da transcrição, que é muito técnica, fica mais claro. Ele revelaria, no conjunto maior, qual sentido? O sentido de que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Toffoli de que JF é Lava Jato? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho engraçado, tem uns ruídos que se criam aqui dentro. Ontem a gente passou... Quantas vezes? O Valdo é testemunha. Eu vou pedir aí o testemunho dele, né? Quantas vezes, Valdo, eu falei no Estúdio I que são duas coisas diferentes, dois braços diferentes e duas apurações diferentes. Às vezes as coisas vão sendo tocadas de ouvido e vai seguindo. Não tem nada a ver com isso. Não é para reforçar que Lava Jato, que Greenfield é Lava Jato. Quem vincula